futebol árabe também, e o futebol árabe vai pagar 30 milhões de euros nesse jogador. E tem que fazer negócio. Eu vi muitos torcedores do Flamengo falando, poxa, a diretoria tinha que fazer esse negócio. Gente, vamos parar e analisar. A gente está numa situação da temporada que é extremamente importante para o Flamengo. Você fazer um negócio hoje envolvendo o Léo Pereira para fazer a contratação e o Flamengo falou, ó, nem adianta vir, porque nós não vamos fazer. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários para vocês aqui sobre o Mengão. Galera, preparei para vocês 3 cortes aqui. Primeiro da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Segundo dos donos da bola e também do SBT Sport Rio aí, com Vene Casagrande e companhia. Trazendo as últimas notícias e atualizações do Mengão, que amanhã entrará em campo aí contra o Olímpia, partida no Paraguai bastante difícil aí para o Mengão. O Flamengo ganhou o primeiro jogo por 1-0 aí. Então, o resultado, qualquer empate aí, o Flamengo está classificado aí para as quartas de finais. E caso se classifique, a gente vai pegar o Fluminense nas quartas de finais. Então, vamos torcer muito para o Mengão amanhã, para essa classificação aí. E essa disputa aí que vai ser contra o Fluminense, ganhar mais uma vez o Fluminense seria lindo demais. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Mas agora vamos para o pacotão de notícias diárias do Mengão. Eu não sei se você se ligou nisso, mas hoje tem Botafogo lá no Paraguai no Defensores del Chaco. Amanhã tem o Flamengo lá no Paraguai no Defensores del Chaco. Dito isto, só uma afirmação. O Defensores del Chaco será o playground dos times cariocas. Hoje o Botafogo passa e amanhã o Flamengo passa. Tá ok? Tá ligado? Pode printar aí. Valeu? Concorda ou não? Tá ligado? Pô, como diz o nosso... Meu amigo, isso é futebol carioca. Os 3 primeiros do Brasileirão são do Rio. E vambora. Com vantagem, né? E com Tem vantagem. Passar, exatamente, é isso aí. E o Fluminense acabou E de tem dar mais qualidade também, um os tapinha dois. no Palmeiras. Também acho. Eu também Os acho. dois times têm mais É bom qualidade. que aí os amigos lá, um pouco longe ficam... Maluco, mas tem que aturar. O futebol do Rio tá crescendo. Mas, enfim, agora não é hora do Fluminense, agora é hora da gente falar do Flamengo, que entra em campo amanhã contra o Olímpia. Venceu o primeiro jogo, pode até empatar. E boas notícias pro técnico Jorge Sampaoli. Léo Pereira e Felipe Luiz treinaram, inclusive já com o Maidana, que é o novo preparador físico do Flamengo, e podem reforçar o time. Eu acho que ganha muito o Flamengo, né? Sim. E aí, gente, vamos lá, gente. Vai contigo. Não, então, o Léo Pereira, como a gente já vem falando aqui, ele é o titular da zaga do lado do Fabrício Bruno, né? Embora o Davi Luiz venha atravessando até um bom momento depois de algumas oscilações ali no ano passado, até no início da temporada, o Léo Pereira inteiro, ele é o titular do lado do Fabrício Bruno e ele precisa jogar, né? Nesses momentos que ele precisa estar em campo, não é à toa que o Flamengo está recusando proposta de milhões por ele. Nesse momento ele precisa estar em campo e o Olímpia não tem essa qualidade toda, não é um time muito qualificado, com a bola no pé principalmente, a gente viu isso no Maracanã. Mas a gente sabe que Libertadores, assim como a gente falou do Fluminense aqui ontem, que passou sem ser brilhante, a pressão lá vai ser da mesma forma. Estádio lotado, o Olímpia jogando principalmente no início para tentar fazer um gol ali e depois levar para os pênaltis. Então o Flamengo tem que ter o que tem de melhor mesmo. Ótimas notícias, o Léo Pereira voltando. O Felipe Luiz eu acho que nem vai ser titular, né? Por conta do Ayrton Lucas. Mas... Sei não, hein? Eu botaria o Felipe Luiz. Eu também. Tá no melhor momento, o Ayrton Lucas não vem vivendo um bom momento. A volta do Léo Pereira é interessantíssima, porque o adversário utiliza muito bem a bola parada, a bola ossada na área, aquela bola com muita dificuldade. E o Flamengo teve dificuldade no jogo no Maracanã, quase sofreu um gol. Bola na trave foi originada de uma bola parada do escanteio. Então, assim, o Flamengo tem que ficar muito ligado exatamente nessa pressão, porque ele vai forçar aquela jogada de falta e botar... Porque o Arce, ele foi um especialista nessa situação, então ele trabalha muito bem essa situação de bola parada. E jogando fora de casa, principalmente, na pressão da torcida, que é pertinho, né? Eu já joguei lá, é muito perto da torcida do gramado. Então, assim, o Flamengo tem que ficar muito ligado nessa bola alçada na área. Agora, falamos de boas notícias, agora uma notícia não tão boa. Pulgar segue fora, ainda não. E é engraçado que a lesão do Pulgar, quando aconteceu, o pessoal falou, não, em 2, 3 semanas ele está de volta. A gente já está vendo o tempo passar e ele se tornou uma peça fundamental do time do Flamengo. Qual foi a lesão? Você lembra? Qual foi a lesão dele? Eu não lembro exatamente, mas foi alguma coisa assim que parecia ser pequena. Mais eu não sei nem se foi muscular. Eu não lembro também, estou tentando resgatar aqui o que aconteceu, porque assim, às vezes ele pode ter tentado voltar e ter sentido, né?
um próprio incômodo, aí você vai aumentando ali o tempo de recuperação. Você tenta acelerar, mas aí o corpo não corresponde, e aí você acaba não conseguindo dar sequência no que você precisa. Lesão na coxa direita. Então, se foi músculo, por exemplo, né? Você tenta ali, você tem um período, se foi grau 1, grau 2, grau 3 não, porque arrebenta. Sim. Mas se foi grau 2, por exemplo, você tenta tratar ali o máximo de tempo para tentar recuperar. O teu corpo correspondeu que não tem dor, você começa a treinar, mas depois que você bota uma carga maior, você tem aquele incômodo, você pode ter sentido de novo. Como a gente não acompanha mais os trabalhos dentro de campo e não temos informações do próprio clube, aí a gente fica sem poder realmente mencionar o que a gente sabe sobre o atleta. Mas pode ter sido isso, porque assim, às vezes tem uma fibrose que vem incomodando e aquilo ali vai tirando o desempenho do próprio jogador, a confiança. E isso tudo, só o atleta realmente que pode, junto com o departamento médico do Flamengo, pode resolver. Né? E aí, como é que forma o meio-campo, Dorilho? Eu ia falar justamente sobre isso, em cima dessa projeção que a gente está fazendo para o jogo de amanhã, de um jogo de muita bola aérea, muita faltinha ali, cruzamento na área do Flamengo, enfim, muita segunda bola, disputa no meio-campo. O Pulgar é o volante do Flamengo que mais tem essa característica de ajudar na bola aérea e também de ganhar essas segundas bolas ali no meio-campo. O Thiago Maia e o Alan tem outras características, não são jogadores tão fortes quanto o Pulgar, altos. Então, nesse aspecto, o Flamengo perde muito sem o Pulgar. E aí vamos ver a escolha do Sampaoli. O Alan é um jogador que tem muita qualidade no passe, também pega bastante na marcação, mas não é um cara forte fisicamente. Eu acho que também não atingiu ainda o maior nível dele jogando pelo Flamengo. Tá bem longe. Pois não fez grandes partidas ainda. Então eu não sei se ele vai tirar o Alan nessa situação. Eu botaria o Thiago Maia junto com o Gerson ali naquele setor ali como o Gerson é um jogador que eu vejo o termômetro, né, da torcida nas redes sociais, principalmente, que não deveria ser o termômetro, mas hoje é. Muitas críticas ao Gerson como volante. Porque... mas assim, o problema todo é que você perdeu uma grande referência, né? Que o Pulgar entrou e se encaixou muito bem nesse time do Flamengo. Principalmente com a chegada do Sampaoli, que ele foi o titular absoluto, ele ganhou a confiança e foi realmente unanimidade. Agora, você tendo essa ausência, você tem ali um jovem, que é o Igor Jesus, que não vem jogando, você não vai botar ele de cara para jogar nesse jogo. Talvez o Alan não tem essa característica mais de Thiago combate. Maia e Vitor Hugo? Então, aí você poderia usar os três, né? Deixando três, aí você tem que ver se vai utilizar o quarteto, se você não vai utilizar. Se você for utilizar o quarteto que o Flamengo vem utilizando, que é o Everton, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, você tem que usar 2 volantes. Só que aí você vai utilizar, que já foi utilizado, Vitor Hugo junto com o, se eu não me engano, Thiago Maia. Foi até bem. Ele foi até bem na partida. Ele foi melhor com o Thiago Maia. Exatamente. Então assim, pode ser. Mas eu ainda, com um quarteto, puxaria o Gerson por dentro e deixaria o Thiago Maia, que tem mais característica de marcação do que o Vitor Hugo. O Flamengo não pode se expor tanto, né, já que tem um quarteto muito forte. E tem o Wesley que ataca muito pelo lado direito. Então aí você já tendo o Felipe Luiz, você já controla um pouco mais o time na parte de organização defensiva. Então assim, é um aspecto... O Flamengo tem a vantagem, né, Thiago? E o Flamengo tem a vantagem. Precisa também, mas a característica do clube, da entidade do Flamengo é o quê? Jogar pra frente, jogar pra vencer. Mas aí se tiver a bola... Exatamente, tiver controlado, tiver bem organizado, o Flamengo vai ter um grande sucesso nessa partida. Rapidinho, a impressão que eu tenho é que o Sampaoli não gosta tanto de utilizar o Gerson recuado. Tanto que quando ele chegou, ele começou a botar o Gerson até de meia esquerda. Ali ajudou muito no ataque. Eu acho que, principalmente nesse jogo que o Flamengo tem a vantagem, ele não vai recuar o Gerson para fazer uma dupla de volante. Eu acho que ele vai abrir mão do quarteto. Exatamente. Aí você tem que abrir mão do quarteto, não tem jeito. Aí para você botar mais um atacante, mais um fixo e deixar um volante só, você fica muito exposto. Eu também acho. Aí você vai ter que tirar um dos... No meu ponto de vista, ele deve tirar o Everton, que normalmente ele não tira o Arrascaeta. Sim. Ele não deve tirar o Bruno Henrique, que para mim, hoje é um dos caras mais importantes no campo ofensivo. Ele não pode, é o cara mais decisivo, o cara que entende bem... É o cara do desafogo também, né? O desafogo junto com o próprio Gabigol ali. Então, assim, aí seria... Vai sobrar, se caso ele tenha a opção de colocar 3, né, por dentro, que aí você pode liberar um pouco o Gerson. Sim. E aí você utiliza o Vitor Hugo, o Thiago Maia, Gerson e na frente o trio, né? Com o Gabigol e com a Arrascaeta. Vamos ver o que Jorge Sampaoli vai organizar desse Flamengo, mas se não classificar, meu amigo, é melhor se preparar, porque aí pode vir até um pedido de demissão aí. Bom, Fla-Flu, hein, Roberta?
Verdade, Bruno. Tudo bem? Boa tarde para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, também para o fã de esporte. É isso. E para o Flamengo avançar para as quartas de final, para esse Fla-Flu acontecer, precisa apenas de um empate contra o Olímpia nessa quinta-feira no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A gente está aqui na porta do Ninho do Urubu. O treino do Flamengo, o último por aqui, está terminando agorinha, na parte da tarde, 3 horas. O ônibus deixa o Ninho do Urubu, vai para o aeroporto. O voo marcado para 5h40 da tarde, previsão de chegada então no aeroporto lá no Paraguai, 7 horas da noite, e a chegada no hotel 7h40. O que a gente pode trazer para o fã de esporte é que novamente o zagueiro Léo Pereira, o lateral Felipe Luiz, eles treinaram, participaram normalmente da atividade, então a tendência é que sejam relacionados para esse confronto, não atuam há 2 jogos por conta de dores na coxa, mas estão treinando durante essa semana e devem então viajar com a delegação. Hoje, inclusive, é aniversário do Felipe Luiz. O Flamengo postou nas redes sociais uma homenagem ao jogador que está completando 38 anos. O Pulgar ainda fora, fazendo trabalho na academia. Ontem ele também trabalhou na academia por conta de uma lesão ainda, então ele deve ficar mesmo fora, porque hoje a atividade dele também foi na academia. É isso então, o Flamengo que vem de derrota no Campeonato Brasileiro por 3-0 para o Cuiabá. Isso acabou ligando o alerta, mas é aquela história, traz de volta também aquela polêmica de que o Flamengo cresce nas Copas e quinta-feira tem Conmebol Libertadores. No jogo de ida, vitória por 1-0 no Maracanã, gol de Bruno Henrique. Como eu disse, agora o Flamengo precisa apenas de um empate para se classificar para as quartas de final da competição. E quem sabe então, Bruno, veremos esse Fla-Flu. Lembrando, o Gabigol e o Arrascaeta estavam suspensos no último jogo pelo Brasileirão, estão à disposição também do Sampaoli. Bruno, volto com vocês. Outras, né? Talvez não consiga ver dessa forma, mas é um time instável, né? E que coloca o trabalho do Sampaoli em xeque, assim. O Sampaoli, que deu uma entrevista, falou que o Campeonato Brasileiro é o campeonato, né? Ele veio pelo Brasileiro também, que é uma competição que interessa muito a ele, mas não é isso que é apresentado, né? Então, assim, ainda dá essa sensação de que quando os principais jogadores do Flamengo estão em uma noite inspirada, isso passa por Gabigol, por Arrascaeta, enfim, Everton Ribeiro, o Flamengo consegue bons resultados. Quando precisa em alguns momentos do coletivo, e não falo só dos 11 principais, mas o Sampaoli mexe muito no time, mas quando precisa desse coletivo, as coisas acabam saindo um pouco do controle, e o jogo de ontem mostra isso, né? O Cuiabá fez um jogo muito interessante. 3-0. Um resultado que marca a história do Cuiabá também nesse confronto, e o Flamengo teve uma atuação muito abaixo do que a gente imagina. Djalma, meu querido, boa noite. Você viu o que o Sampaoli disse depois do jogo na coletiva? Vi sim, Plirra. Primeiro, boa noite, Plirra, boa noite, Luiz, Luga, Fabião. Não, mas assim, o que é preocupante é justamente essa declaração, porque acaba o jogo contra o América Mineiro, ele vem na coletiva e fala, meu time não competiu hoje, assim fica difícil. Veio o jogo da Libertadores e uma boa atuação, né? Não foi uma belíssima, mas o time jogou firme, jogando, praticamente dominando o jogo inteiro, uma atuação convincente. Aquém das expectativas, sim, né? Cara, mas um jogo mais difícil, né, Plirra? Um jogo mais difícil. O time do Olímpia é um time que gosta de jogo truncado, enfim, mas eu acho que jogou bem. E também jogou bem na Copa do Brasil. Sim, aí com o Grêmio muito bem. Exatamente. E chegou de novo no Brasileiro, ele volta na coletiva e fala, meu time não competiu. Tudo bem, não competiu num jogo, no outro, e aí? Fica por isso mesmo? Acho que não pode continuar dessa maneira. Mas em cima do que o Fábio falou, Plirra, tem uma coisa. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, acho que todo mundo aqui concorda. Mas tem time titular, tá? Não é porque tem o melhor elenco, pegar 11 reserva e colocar lá e vai achar que vai chegar e vai ganhar. E tem os principais jogadores do time que são os mais importantes. Quando eles não jogam, não é o mesmo Flamengo. Isso é fato. Não significa que os outros não sejam bons. Mas os acima da média, quando não jogam, não é que fica aquele time temido por todos. Fica um time como é o brasileiro, muito equilibrado. E se não competir, o Cuiabá vai lá e mete 3-0. Pelos nomes dos reservas. Falou tudo, hein? Pelos nomes dos reservas. Concordo. Luiz Fabiano, olha ali. O Cebolinha há um tempão é um reserva de luxo do Flamengo. Já foi melhor jogador do Brasil numa Copa América vencida pelo Brasil em 2019. Luiz Araújo, tudo bem. Estão afim e pode ficar jogando o dia inteiro que não vai vencer. E a gente vendo o jogo, percebe
quando... O hit, quando não vai, né? Quando não vai. Você já viu antes do jogo. Porque o time, quando o Flamengo, quando ele começa tocando a bola, pressionando, todo mundo concentrado no jogo. Eu acho que a palavra não é que quer jogar a Libertadores, a Copa do Brasil, não quer jogar o Brasil. Não é isso também, que os caras são profissionais, não existe isso. Mas no caso era reserva. Não é a mesma concentração. Tinha que aproveitar a oportunidade. Exatamente. Eles já são reserva, eles têm poucas oportunidades. Na hora que tem, vai entrar na Inhaca. É o que eu penso. Deixei o Lugano pro final. Vai vir a bomba. Vai vir a bomba. De propósito. Já entrava, já. De propósito. Antes de chegar. Porque quando da contratação de Jorge Sampaoli, vocês se lembram. E tem uma musiquinha, acho que é do Paralamas do Sucesso, que eu vou aqui parodiar. Diego Lugano falou, Diego Lugano avisou. A informação que chega em mais de um veículo é que não é que a relação entre o elenco e o Sampaoli não seja boa. É que não existe, praticamente inexiste relação, Lugar. Bom, primeiramente, boa noite. Prazer estar com vocês outra vez, na noite de segunda-feira. Voltei do Uruguai semana passada, né? Então sempre um prazer estar com vocês. Assim, o historial de Sampaoli em todos os clubes e seleções que passou é de relacionamento difícil, né? Dificilmente ele volte ao lugar onde passou. E, por exemplo, em Chile, né, que teve o maior sucesso, levando a Chile por primeira vez a um título internacional depois de 100 anos, seu capitão e figura referente, quem era? Arturo Vidal. Você viu no que Vidal falou de... 5 dias depois. É como eu falar de Maestro Tavares, é não sei quê, nunca na vida. Me mato antes. Então isso significa que, claro que... Para quem não se lembra ou não sabe, assim que ele chegou no Atlético Paranaense, o Vidal falou, meteu o pau no Jorge Sampaoli. Então isso mostra que historial na Argentina, na seleção, Atlético Mineiro, Santos, o historial dele de relacionamento difícil, né? A gente vendo o complexo que é o universo Flamengo, o complexo que é o elenco, com muitas figuras, já com status, com ego, era um pouco óbvio e evidente que esse relacionamento ia ser difícil, né? Eu duvido ou me nego a pensar que a diretoria não saiba isso antes de contratar. Eu acho que a diretoria desses clubes às vezes tem um pouco de, não medo, mas não querem mexer em algum setor do elenco, né, para não ter esse desgaste, e traz um treinador que não está aí, que tem essa historial de confronto para talvez mexer em coisas que a diretoria nos anima, né? Mas, obviamente, eu não tenho essa informação que você tem, mas sim ter informação era algo óbvio por historial, tanto do Sampaoli quanto do elenco de Flamengo, né? Mas no principal, deixa eu passar o principal que você falou. Ele sempre tem um prazo de validade. Chega de um prazo de validade mais... Ô, Pedrosa, aparentemente, o Flamengo contratou o Vene Casagrande para ser o preparador físico. Pô, eu vou te falar que eu gostei, tá? Mas explica aí pra quem não tá entendendo. Olha aqui. Esse é o novo preparador físico. A gente contou aqui, deu a notícia em relação ao que aconteceu com o último preparador, a confusão com o Pedro. Obviamente ele foi mandado embora. E eles contrataram... Ele é uruguaio, né? Isso. Esse preparador físico é o novo preparador. Só que diz que o homem é enlouquecido por exercícios físicos. De alta, de exagerada intensidade. E olha a cara dos amigos. Que isso, irmão? Ó o Wesley, o que esse cara tá fazendo? Ó o André, cara! A cara do Wesley, o que esse cara tá falando? Aí, vamos fazer um react dessa foto, sério. Olha isso, cara. Qual foi, irmão? Olha essa sobrancelha aqui, ó. Tipo... Olha ele aí, ó. Ele, num outro clube que ele trabalhava, ele fez a preparação física no deserto. É isso. Olha isso, no deserto. Ué, o que é isso? São brigadistas? Eles trabalham com resgate? Não, são jogadores de futebol. E aí ele botou os homens pra carregar água, pra carregar os outros. Olha... Crossfit, pô. É treino caveira, porra. Treino caveira. É pneu de caminhão. Tu começa a ver que o professor tá aqui com apito, o negócio não tá bom. Cadê a outra cena ali? Olha lá. Martelo. Gente, olha o tamanho do pneu. Meu Deus do céu. E você sabe que assim, eu não sei se vocês sabem, né? Mas os crossfiteiros e as crossfiteiras, eles são tipo os motociclistas. Eles são uma família, eles têm um jeito de pensar, um jeito de se vestir, que geralmente é aquele perfil ali, né? Os homens têm uma barba
bem uma barba, bem uma coisa bruta, uma coisa de crossfit. Ah lá, é crossfiteiro. Crossfiteiro, total. Aí eu pergunto pra vocês, entra em campo, os jogadores não estarão preparados fisicamente? Claro que estarão. Ou não? Ou não. Vene, eu me preocupo, Não, tá? assim, brincadeiras à parte, isso aí, gente, ele faz através de um estudo, né? Com certeza. Pelo amor de Deus, a gente está falando de um profissional capacitado para isso. Tem um detalhe importante, né? O Flamengo, no calibre que tem, ele é multidisciplinar. Não é, assim, a preparação física ela nunca vai caminhar sozinha. Existem fisiologistas. Isso aí também foi durante a pré-temporada. Fisioterapeutas, todos eles fazem parte de um pensamento de um macrociclo e um microciclo, que é pensar na temporada e pensar nos ciclos menores da temporada, em competições e jogos e tudo mais. Então é claro que ele não vai fazer um negócio que não funciona no futebol. Bom, assim eu espero. Não, e querendo né? ou não, Fernanda, ele tem uma outra equipe ali ao lado dele, fisiologista, então, que pode vir. Exatamente. Que pode virar para ele e falar assim, ó, não faz isso com tal jogador, porque esse jogador tá com risco de uma lesão muscular. Aí ele evita. Então, assim, a gente brinca, mas é óbvio que isso aí é um estudo que ele faz, ele é um profissional super capacitado. Eu duvido que o São Paulo ia chamar alguém para trabalhar ao lado dele que não seja capacitado. Foi um pedido do São Paulo, não foi um pedido do Flamengo, por exemplo. Então, o Flamengo, inclusive, conversou com os jogadores que trabalharam com o profissional, se não me engano, o Samir, que também é cria do Flamengo, que trabalhou com esse profissional na Udinese. Então, assim, é um profissional super bem avaliado no futebol. A gente brinca com as imagens, mas eu acho bacana. Eu só posso ser a chata aqui pra gente fechar esse assunto, tá? Mas eu, como educadora física, eu não gosto de atividades que você é atleta e ele assim, o custo-benefício. Por exemplo, quando você faz uma preparação física de futebol normal, qual é a chance de você se lesionar? É uma questão ali do volume e tudo mais, né? Quando você faz esse tipo de exercício, que você tem um pneu, que você tem um objeto, que você carrega uma maca, você pode machucar a mão, o pneu pode dar um acidente, cair no seu pé. São objetos que podem te causar um risco. E aí, como você pensa para uma gestante quando ela vai treinar, qual é o custo-benefício desse exercício? Ela pode cair com o bumbum no chão? E você entende? Esse olhar do custo-benefício daquela atividade, você pode tirar esse mesmo volume e intensidade desse jogador de uma outra forma. Eu sempre gosto de botar eles na bolha, tá? Os atletas e as atletas. Mas aí é escolha profissional. Esse cara pode estar virando um pneu, o pneu bater no joelho dele e ele se lesionar. Eu só tenho um ponto a destacar sobre isso aí. Em um momento eu duvido da capacidade do profissional, que deve ser um cara extremamente gabaritado. Eu quero olhar para o histórico do Flamengo. Em menos de um ano, o Flamengo teve 4 metodologias diferentes de preparação física. Dorival Júnior, Vitor Pereira, Sampaoli, com o preparador físico que foi demitido e agora com esse novo preparador físico. A questão é a adaptação dos atletas e a adaptação de metodologia do próprio corpo desses atletas. É por isso que o Vene falou, será que eles não vão estar preparados? Eu não sei, eu tenho que esperar para ver. Porque cada atleta e cada metodologia é uma resposta a longo prazo. É resposta a longo prazo. Então o que me chateia nessa situação, e é óbvio que não foi uma coisa programada pelo Flamengo pensar que o preparador físico ia dar um soco na cara de um atleta, mas é o quarto método de preparação física que o Flamengo tem em menos de um ano. Tem que ver como é que vai. Dito isso, como vem Flamengo para amanhã? Dito isso, se não aguenta, pede para sair. Para, Vene. Olha aqui, como vem o Flamengo para amanhã? Eu não tenho como cravar isso agora. Não, mas assim, quem tá fora? Vamos lembrar, Pulgar ainda fora, apenas. Apenas ele. Apenas ele. O São Paulo tem toda a sua equipe aí à sua disposição. Por exemplo, o Léo Pereira treinou hoje normalmente. Provavelmente retorna porque a gente está falando de um zagueiro que vive um grande momento considerado titular. Agora, time, eu só consigo cravar depois da preleção. Tá, olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aí que tá na telinha ali, ó. O Neymar, isso é uma bomba. Olha, eu acordei de manhã e fiquei assim... O Neymar, ele não vai ser... Já foi avisado, ele não vai ser utilizado pelo PSG na temporada. Então, com um dilema aí com o PSG, qual seria o melhor destino pro Neymar? Você pode votar no nosso Twitter. O quê, Big Boys da Fla Press? Entrou na pesquisa, então vamos ver. As opções. 1, Al Hilal. 2, MLS. 3, Barcelona. 4, Vasco da Gama. Mentira. Tá, Flamengo. Olha só, Big Boys, mas poucos clubes brasileiros teriam capacidade de contratar o Neymar hoje. E brincadeiras à parte, o Neymar já cantou hino, Neymar já veio em evento aqui, até em Niterói, falou que é Flamengo. Eu sou Mengão. Eu sou Mengão. Ele falou, realmente tem, não é impossível, né? Não. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, dar mais detalhes sobre essa notícia que eu fiquei
chocadíssimo. Gente, o Neymar não é um jogador para vocês... Não é possível, né? Eu não fiquei chocado, Eu não fico chocado também, não. Zero chocado. Não, olha Zero. só, pelo casamento que estava acontecendo, a gente vai comentar daqui a pouco. A gente vai dar a opinião daqui a pouco. Esse casamento não deu certo. Não deu certo, né? Mas ele, tecnicamente, é um jogador que E não foi é um de se jogar casamento que fora. empurraram muito com a E barriga. quem o jogou fora, não é essa palavra, mas quem o descartou, foi o Luiz Henrique. Que inclusive foi o treinador dele no melhor momento da carreira do Neymar. Da vida dele, que foi no Barcelona. Então isso é um sintoma muito grave. O Lucas Pedrosa já vai comentar sobre isso, a gente já vai dar mais informações em relação a esse caso Neymar. Enquanto isso, você vê a possibilidade do Sampaoli chegar com um time mais reativo ou isso nunca aconteceu? Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele retorna aí com o Gabigol na frente, o que dá um poder de marcação e de pressão mais alta para o Flamengo, inclusive de velocidade. Eu até vi uma parte da entrevista do Daverson, lá no programa do Plim Plim, na resenha, ele falando como é diferente o Pedro estar na frente e o Gabigol estar na frente. Como que eles conseguem atrair o Pedro para poder fazer o balanço e o Pedro demora a recompor sem a bola, que é o que a gente fala, que o jogo tem duas fases. O Gabigol é um cara que corre muito mais, consegue preencher esse espaço muito melhor. Então eu acho que ele não vai fugir do quarteto. Talvez ele opte por uma mudança nessa dupla de volantes. Coloque, por exemplo, um Thiago Maia, um cara que o Vitor Hugo, que fez essa função muito bem, que possa proteger um pouco mais o Flamengo em relação ao Alan, que joga sozinho quando tá o Gerson na frente ali, que o Gerson é muito mais espetado como meia do que qualquer outra coisa. Eu acho, inclusive, que ele deveria fazer isso. Criar uma proteção maior dentro desse time para ele poder, com certeza, com a qualidade dos seus jogadores da frente, ser efetivo, mas também não ficar tão vulnerável. Eu repito aqui, o time do Flamengo, quando joga com Alan, Gerson e o quarteto, é um time vulnerável. Vamos falar do Flusão. River Plate foi eliminado aí da Copa Libertadores da América e a novela aí dela Cruz ganha e Flamengo ganha mais um capítulo aí após a derrota nos pênaltis contra o Internacional, né, pelas oitavas de finais da Libertadores e a desclassificação aí do time argentino. A saída precoce aí do Wesley deixou o Flamengo com um sorriso nos olhos aí. Torcedor, então, a janela de transferência já teve seu fechamento dia 2. O Flamengo tentou de todas as formas aí a contratação do meia aí, volante, meia atacante também aí, Uruguai de la Cruz. Porém, o River não aceitou vender aí o seu atleta aí por rivalidade aí na Copa Libertadores da América. Poderia ter enfrentado aí, caso se classificasse aí, poderia ter uma semifinal aí, Flamengo e River Plate. Então, de acordo agora aí, o jogador do River Plate aí, o River Plate só libera o jogador com a multa de 16 bilhões de euros aí. O Flamengo vai tentar uma investida para contratar aí o atleta aí na próxima janela de transferência. Aí o Flamengo vai buscar aí De La Cruz, porque esse é um pedido exclusivo aí de Jorge Sampaoli. Sampaoli quer sim a contratação ainda de De La Cruz para reforçar o time do Flamengo. Então, e segundo árabes aqui, o Flamengo vai ter que brigar aqui, segundo o jornal Olé, com os árabes que pretendem investir pesado aí, que pagará a multa rescisória de De La Cruz aí tentando comprar. Então o Flamengo entrar na briga aí também com um número árabe aí para tirar aí De La Cruz do River Plate aí. Mas o Flamengo pode sim fechar essa contratação. Galera, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos.